Bem, já estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana. E olha, minha gente, hoje com grandes ideias acerca de como chegar a adquirir o seu imóvel, como chegar a realizar o seu sonho. No bloco anterior, eu e o Marcelo Duarte Campos, que é o gerente geral da agência Caixa Econômica Federal aqui de São João, conversávamos sobre onde é que se buscam esses recursos. Eu até brinquei um pouquinho que o poupador, mesmo que pequeno poupador, ele de alguma forma colabora aí para esses programas. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Renato, o poupador para a Caixa é muito importante, né? A Caixa, você sabe que a história, nós somos uma empresa Sesc centenária, né? Nós já temos mais de 150 anos. E a nossa história começou com os escravos depositando, né? Fazendo penhor na Caixa e depositando na Caixa ali suas economias para conseguir sua carta de alforria, né? A Caixa começou assim, na época do Império. E a poupança é um produto importantíssimo, né, não só para a Caixa, como para a economia total, a economia do país, né, muito importante. E ela tem esse outro lado, muita gente vê, né, na poupança, quando está depositando ali o pequeno poupador. Uma forma só de guardar um dinheirinho. Não, ela também viabiliza o outro lado, né? Nós temos que ter os recursos da poupança para que nós possamos emprestar esses recursos. E o mecanismo poupança, ele é um mecanismo alavancador só no Brasil ou no mundo, ou só o Brasil que tem essa cultura? O Brasil, ele tem a poupança, ela ficou mais forte por causa daquela história que a gente falou no primeiro bloco do período inflacionário, né? Você vai, por exemplo, num país de primeiro mundo, que já tem uma economia... Não há muita necessidade de fazer. A poupança é importante, mas o que acontece? Esse produto poupança, ele seria muito atrativo no exterior, porque hoje a poupança rende 0,5% mais a TR, aquela da regra antiga, e depois nós temos a poupança com 70% da Selic, quando ela estiver acima de um determinado valor, que é hoje, né? Hoje a gente, tanto a poupança da regra antiga, que é 2012, e a regra nova, elas têm a mesma rentabilidade. Então, se você tem um produto desse no exterior, ele seria campeão, né, de vendas, vamos dizer assim, porque você não encontra o que nós temos hoje de rentabilidade, né, no exterior. Não existe esse tipo de aplicação, a não ser... É um bom negócio. É um bom negócio, né? Existem outros tipos de aplicação, mas e sem contar a solidez, né? A poupança tem a solidez e a garantia do governo, né? A gente costuma dizer que a poupança da Caixa, a garantia dela é o governo, né? O dia, só se acontecesse de o governo quebrar, é que a poupança não estaria coberta, né? Nós tivemos lá o período do bloqueio, que eu acho que fica muito na mente, né? As pessoas ficam, às vezes, com medo de fazer algum tipo de investimento nesse sentido, lembrando esses governos desastrosos até do passado aí, que ou bloquearam, ou enfim, acabaram com aquela pequena poupança. Hoje em dia acho que não se pode mais. Não. Hoje, assim, a nossa democracia, né? Aquilo ali foi o começo, né, do período de abertura democrática, em que se tentou... Um negócio muito fraco ainda, né? Tentou, de alguma forma, aplacar a inflação na época, né? E aí o que acontece, tivemos, infelizmente, aqueles episódios que nós tivemos no final da década de 80, começo da década de 90. 90, né? Comecinho da década de 90, né? E hoje, acho que a nossa democracia é muito mais madura, né? A sociedade não tolera mais esse tipo de situação. Bacana. Bom, o poupador colabora com o programa habitacional da Caixa. Tem o FGTS, tem uma dúvida muito interessante, muito peculiar, inclusive, né? O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Perguntava para o Marcelo agora em off, no intervalo, né? Puxa vida, mas como é que eu vou usar o FGTS se eu já fui empregado, já recolhi Fundo de Garantia, hoje sou empregador? O Marcelo tem uma notícia interessante. Existe o tal do FGTS
vamos chamar de ativo, né? Eu posso também trabalhar com o FGTS inativo, mesmo que eu não pague. É isso? É isso que eu entendi? Isso mesmo. Como é que funciona? Na modalidade de financiamento de fundo de garantia, quando a gente fala fundo de garantia, todo mundo já pensa, olha, eu não tenho fundo de garantia. Fundo de garantia, como é que faz? Isso, justamente, né? Então, mesmo que a pessoa trabalhou, né, e hoje está numa situação em que ela não contribui mais, não trabalha mais e ali tem, né, pagamento de fundo de garantia, ela pode fazer, desde que ela satisfaça as demais exigências, né? Que é importante a gente dizer também, porque para eu usar dinheiro de fundo de garantia para financiar um imóvel, eu não posso, por exemplo, eu quero fazer um financiamento em São João da Boa Vista. Eu não posso ter um imóvel em São João da Boa Vista, né? Se eu tiver um imóvel em São João da Boa Vista ou em qualquer cidade limítrofe de São João, eu não posso usar recursos de fundo de garantia para financiar aquele imóvel. Eu posso, por exemplo, fazer através do SBPE, que nós comentamos que os recursos são oriundos de poupança. Né? Então, mesmo que ela não tenha dinheiro na conta vinculada de fundo de garantia, que a gente chama, ela pode sim, se ela estiver satisfazendo todas as demais exigências, ela pode fazer um financiamento através do fundo de garantia, com taxa a partir de 4,5% mais TR ao ano. Ao ano. É uma taxa boa, né? Se você analisar pelo... Excelente, né, Renato? Assim, essa taxa você não encontra em lugar nenhum, não existe. Tá. Tirando aí poupança, tirando o FGTS, existem outras linhas que a pessoa que queira construir e comprar possa utilizar? Existe o sistema, quando ele é fora, a gente chama Sistema Financeiro da Habitação, que é o SFH, né? A gente tem sempre essa sopa de letrinhas aí. Muita letra, né? E tem o Sistema Financeiro Imobiliário também, que é para aqueles imóveis, no caso de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo, acima de R$750 mil, né? Então, tem pessoas que querem fazer um imóvel e esse imóvel vai ficar num valor acima de R$750 mil, aí ele não entra nesses programas, nem no SBPE, nem no programa de fundo de garantia. Mas tem financiamento também. Tem financiamento também, pode financiar. Vamos voltar para a classe um pouquinho menos abastada do que essa que você está se referindo. Vamos dizer que eu tenha um terreno, né? Nós está falando sobre isso, mas é sempre bom reforçar, né? Eu tenho um terreno, a minha renda não é exatamente muito boa, né? Mas eu tenho condição de suprir as exigências e normas da Caixa. Eu posso... primeiro, construir nesse meu terreno? Primeira pergunta. Outra pergunta que eu faria eu posso comprar um terreno para construir? Ou eu tenho apenas e tão somente que comprar uma casa? Não. Você pode tanto comprar a casa, um imóvel novo usado, como a gente já disse, né? Você pode também construir naquele terreno que já é seu, fazer financiamento para isso, né? Muito rapidamente, como funciona isso, né? Você vai apresentar um projeto de engenharia. Então, qualquer engenheiro hoje, engenheiro civil, ele conhece esses trâmites, né? São algumas planilhas que ele tem que preencher. E essa obra vai ser acompanhada por um engenheiro da Caixa. Então, você que propõe através do seu engenheiro como vai ser essa construção. E o recurso, ele vai sendo liberado de acordo com aquele cronograma que o seu engenheiro e o meu engenheiro, o engenheiro da Caixa, aprovou, né? Então, ela é feita em etapas, geralmente aí a gente trabalha com 6, 7 etapas, e na última etapa você tem que trazer para a Caixa a verbação daquela construção na matrícula do imóvel, e aí é liberada a última parcela. Então, você pode sim, tanto construir no imóvel que é seu, né, num terreno que é seu, como também fazer uma compra de terreno e construção, englobando tudo num financiamento só, né? E aí funciona também a construção dessa maneira que eu acabei de falar, e a compra do terreno, o valor vai direto para o vendedor para pagar para ele o valor aí do terreno que você comprou. Eu tenho um caso de uma conhecida que recentemente veio assumir um cargo público, não é, através de um concurso que fez aqui em São João, veio de outro estado inclusive, e estava com dificuldade de comprar um imóvel, né? Ela iria receber por um imóvel que vendeu onde morava, e no fim acabou optando por tentar um financiamento. Eu não sei qual foi o órgão financeiro, o agente que ela procurou. Mas a pergunta é básica, é simples. É uma casa bem antiga, bem velha, que ela se interessou por dois motivos. Um motivo principal pelo preço. A casa teria que ser reformada. Só que em área central. Portanto, seria, não é,
Existe possibilidade de se conseguir comprar um imóvel financiado nessas condições? As condições do imóvel, Renato, elas são técnicas, né? Eu não tenho capacidade técnica para te dizer, aí é um caso, né? Mas vamos dizer o seguinte, o que é considerado para uma casa ser passível de financiamento? Que ela tenha uma estrutura, né? Não seja comprometida a estrutura do imóvel e tenha condições de ser habitada, né? Ali a pessoa, a família que estiver comprando esse imóvel possa utilizar esse imóvel de imediato, né? Se eu tiver, por exemplo, uma casa com problemas de infiltrações, mofo, qualquer outra situação, problema na estrutura, né? O engenheiro credenciado pela Caixa, ele não vai aprovar esse imóvel, porque ali não tem condição de ser habitada aquela moradia, né? Então, isso vai depender também de caso a caso, né? Mas pode ser que uma reforma, né, o engenheiro foi lá, verificou, e ele geralmente já faz uma observação dizendo, olha... Dá um laudo, né? Justamente, no laudo ele já coloca as observações, o que precisa ser melhorado ali para que ela possa ser passível de financiamento. Eu fiz essa pergunta para o Marcelo, a pessoa que, em questão, se estiver nos vendo e nos assiste, vai saber que eu estou me referindo a ela. Porque não me recordo qual foi o agente financeiro, mas ela acabou conseguindo. Eu fiz essa pergunta que até para nós falarmos que existem as possibilidades, né? Assim como falamos em outras oportunidades, em outros casos, leve o seu problema, leve a sua questão, né? Porque o não nós já temos, né? Sim. No dia a dia. De repente vamos passar a ter um sim, né? E realizamos o sonho e contando aí com a Caixa Econômica Federal, que ajuda a realizar o sonho de muitos brasileiros. Vamos fazer mais um intervalozinho, tomar mais um cafezinho, tá enjoado de café já? Vamos tomar um refrigerante então. Voltamos daqui a pouquinho. Você em casa ou em qualquer lugar que você esteja nos acompanhando, tem alguma dúvida, pode ligar para a gente. Os telefones também aparecem aí, volta e meia, o meu voz do subconsciente lá embaixo, que é o doutor Natanael, acredita lá o número do telefone, né? E põe também o nome do nosso e-mail, que é o grandesideias@tvserraazul.com. Escreva para a gente e participe das nossas grandes ideias. Até já.